Se você joga Crusader Kings 3 no console, provavelmente sentiu na pele o drama. Atualização sempre atrasada, DLC que chegava em câmera lenta e a sensação de que o jogo rodava meio capenga. Pois bem, a Paradox finalmente ouviu os gritos. No dia 11 de maio de 2026, o console vai receber duas coisas ao mesmo tempo: a expansão Roads to Power e o pacote de eventos Wandering Nobles. Mas o que realmente me deixou animado não foi só o conteúdo, foi o contexto. E o contexto é enorme, porque pela primeira vez o console não está sendo tratado como primo pobre. A Paradox contratou um estúdio especializado para refazer a otimização do jogo inteiro. E o resultado disso é que agora a gente pode ter essa conversa sem medo de crash. Por anos o console foi tratado como primo pobre. O jogo base rodava, mas sofria com limite de velocidade, crashes e atraso nos updates. O público reclamava, o PC já tinha rios de DLC e o console engatinhava. O que pouca gente sabia é que tinha um motivo técnico sério por trás disso. O jogo consumia até 12 GB de RAM no fim da partida. Cada nova DLC adicionava meio a 1,5 GB de memória. A versão original travava, crashava e capava a velocidade de simulação. A Paradox chamou a Room 8 Group para resolver o pepino, e a Room 8 não só portou o conteúdo novo, ela refez a otimização do jogo inteiro do zero, aumentou a velocidade, corrigiu o sistema de saves e abriu caminho para lançar pelo menos 3 DLCs por ano no console. Roads to Power e Wandering Nobles são o primeiro grande fruto dessa operação de resgate. A expansão principal vai trazer muita coisa nova. A principal novidade é o estilo de vida de aventureiro sem terra. Você não precisa mais ser rei para se divertir. Dá para vagar pelo mapa como mercenário, cumprir contratos, montar um acampamento móvel, contratar outros aventureiros e acumular riqueza e fama até reclamar um reino só seu. Que tipo de contrato? Por exemplo, um conde precisa eliminar uma gangue de bandidos. Você aceita, recruta uns mercenários, resolve na base da espada e ganha prestígio e ouro. Se falha, sua reputação despenca e ninguém mais contrata você. Isso abre um leque enorme de roleplay. Além disso, Roads to Power introduz o governo burocrático, inspirado no Império Bizantino. Adeus vassalos feudais. Agora você tem governadores nomeados, um sistema de influência e uma trama política baseada em intriga, não em terras. Na prática, a diferença é brutal. No sistema feudal, se você perde uma guerra, perde terras. No burocrático, você perde o cargo, mas mantém sua propriedade familiar. Você pode cair e subir várias vezes sem perder tudo. Você começa como um nobre sem terra, constrói uma propriedade familiar e sobe na hierarquia até tentar o trono. E tudo isso vem com um sabor bizantino novo. Eventos, monumentos, corridas de bigas, músicas inspiradas em cantos ortodoxos e uma interface vermelha e dourada. Junto com a expansão vem o pacote de eventos Wandering Nobles. Aqui, o foco é a viagem. O jogo ganha um novo estilo de vida nômade com 3 ramificações. Inspetor, se você tem terras, pode inspecionar e melhorar seu reino. Se não tem, pode buscar especialização ambiental. Andarilho foca em reduzir estresse via caminhadas e ganhar fama por suas explorações. Viajante melhora habilidades linguísticas e vive como turista visitando monumentos especiais pelo mapa. Um exemplo de evento é o seu personagem encontrar um peregrino no caminho. Você precisa decidir se ajuda, rouba ou ignora. Cada escolha afeta estresse, reputação e até pode gerar novas missões. São novas atividades, eventos e formas de interagir com o mundo sem ser no menu de guerra. Essa notícia caiu como uma luva numa comunidade que estava sedenta por novidade. Porém, é bom já baixar a bola. A reação dos fãs de Wandering Nobles no PC foi mista. A DLC tem 66% de aprovação na Steam. Quem gostou, elogiou a quantidade de eventos e o preço camarada. Quem não gostou, reclamou que o conteúdo é raso e que a Paradox estava tentando ganhar dinheiro fácil com uma expansão que deveria vir junto com Roads to Power. Mas tem um detalhe importante. Essa crítica é direcionada ao conteúdo isolado. No PC, os jogadores já tinham Roads to Power. Wandering Nobles chegou depois como um extra.
Para quem joga no console, que está atrasado em relação ao PC, o pacote completo chega como uma injeção de conteúdo novo. Roads to Power sozinha já é gigante. Wandering Nobles é o complemento que fecha o ciclo de exploração. Roads to Power no PC foi um sucesso de crítica. A expansão tem avaliações muito positivas na Steam. A ideia do aventureiro sem terra foi um divisor de águas, porque pela primeira vez você pode jogar sem se preocupar em administrar um reino. Se a Room8 conseguiu otimizar tudo isso a ponto de rodar liso no controle, a gente pode estar diante da versão definitiva de Crusader Kings 3. Atraso de DLC no console nunca foi má vontade da Paradox. Era incompetência técnica do antigo parceiro, a Lab42. A empresa não dava conta de portar os updates a tempo e o jogo ficava capado. Aí entrou a Room8. Eles tiveram que rastrear até 5.000 arquivos de memória por frame para descobrir onde o jogo consumia RAM demais. O resultado foi um ganho de 10 a 20% de performance sem perder qualidade visual. E o melhor, com essa base técnica refeita, a Paradox promete lançar até 3 DLCs por ano no console. Ou seja, quem comprar Roads to Power não vai esperar 2 anos pela próxima. A Room8 fez um trabalho técnico impressionante, mas a Paradox já quebrou promessas antes, e a recepção mista de Wandering Nobles no PC mostra que nem tudo são flores. Vamos ver se eles mantêm o ritmo de lançamentos ou se esse é mais um falso recomeço, porque otimizar o jogo é uma coisa, manter suporte de longo prazo é outra. Dia 11 de maio é a data. O preço ainda não foi divulgado no Brasil, mas prepara o bolso. Se você largou o Crusader Kings 3 por causa da performance porca e da falta de conteúdo, esse é o momento de voltar. A Paradox terceirizou o serviço pesado e, pelos relatórios técnicos, o resultado é promissor. E aí, você vai voltar a conquistar o mundo medieval no sofá? Roads to Power te animou? Ou você ainda acha que falta conteúdo para o console chegar no nível do PC? Comenta aí, se inscreve no Radar Level Up. Até o próximo vídeo. Agora, um minutinho para agradecer o apoio que tenho recebido e contar uma novidade. O YouTube liberou os membros aqui no canal. Para quem quiser apoiar o Radar Level Up mais de perto, dá para entrar por R$ 3,99 por mês ou mandar um valeu de qualquer valor em qualquer vídeo. Mas claro, tudo opcional. Quem virar membro ou mandar um valeu, vai ter o nome aparecendo nos vídeos como agradecimento. É só me mandar o nome do jeito que quiser que ele apareça que eu coloco aqui. É minha forma de agradecer de verdade a todo mundo que vem ajudando o canal, compartilhando, comentando, deixando like, muito obrigado.